ouvindo? Hoje é uma noite de muitas surpresas. Inclusive a caixinha que sempre está virada para cá, não está virada para cá. Muito bem. Muito bom ter você aqui. É muito bom ver que a chuva não te impediu de vir. E choveu. Deixa eu te lembrar, a gente está aqui numa série. Anseios modernos, respostas antigas. Nós já passamos sobre alguns temas muito valiosos, tais como alegria, transcendência, valores, alívio e identidade. Deixa eu te lembrar também que caso você não pôde estar com a gente, algum dia específico, alguma chuva específica, ou simplesmente você quer rever nosso site, lá embaixo dele tem todas as pregações, tanto da manhã quanto da noite, em sequência, tá bom? Ou você pode seguir a gente no SoundCloud, é só procurar a Igreja Batista do Itaim, e toda vez que a gente postar alguma coisa, vai aparecer para você. Se você não tem ideia do que eu falei agora, você pode procurar o pessoal da mesa de som, eles vão ter prazer de explicar o que é o SoundCloud, tá bom? Essa semana foi uma semana traumática para a nossa jovem democracia, especialmente na quinta-feira. Você provavelmente acordou um pouco atônito, com pressa, de descobrir o que era do nosso país, o que era do nosso governo e o que seria da nossa economia. Me parece que a sensação geral foi um misto de descrença com pressa. Descrença nas instituições, descrença nos discursos e pressa para que esse capítulo ruim da nossa história termine logo. Mas uma coisa me chamou a atenção no meio dessa bagunça chamada Brasil. Parece que ninguém, nos últimos 3 anos, ninguém se declarou culpado, pelo menos até ser considerado culpado pela justiça. Que eu me lembre, nenhuma figura pública olhou para a câmera, pediu desculpa, perdão, ou mesmo um desculpa a qualquer coisa. Um desavisado, um incauto, ao ouvir as declarações, provavelmente entenderia que tudo isso não passa de um mal-entendido, que não passa de doações de amigo, ou um jeito diferente de fazer caixa. Mas é preciso fazer o meia-culpa. Porque, por vezes, parece que os políticos são uma raça interplanetária que veio corromper a boa sociedade brasileira e deixar sobre nós o peso dos acordos, das vistas grossas e dos favores. Ou nós não somos, por acaso, a mesma sociedade, o mesmo país, as mesmas pessoas que fura fila no retorno dos carros, das multas transferidas, das preferenciais ignoradas, do rapidinho, não atrapalhou ninguém, dos 500 milhões de impostos sonegados anualmente. Culpa e confissão me parece que são conceitos, ideias ou sentimentos que a gente não lida muito bem. Vamos lá, vamos ser sinceros e falar a verdade aqui. Quando foi a última vez que alguém olhou no seu olho e disse: me desculpa, falhei com você, não deveria ter feito isso, o erro foi meu? Vamos lá, quando foi a última vez que você fez isso com alguém? O erro é meu, eu falhei com você, me perdoa. Me parece que a gente chega numa conclusão obrigatória. Ou a gente não erra, ou a gente não falha, ou a gente não peca, ou a gente quase nunca assume. A gente deixa que passe, prefere que as pessoas esqueçam, ou finge que nada aconteceu. Nós, assim como eles, os políticos, vivemos de dar explicações e, por vezes, sofremos com a culpa do erro e talvez o sofrimento da não confissão. Há pouco tempo atrás, a revista Poder, editada pela jornalista Joyce Pascovitch, tinha o seguinte título na matéria: O que dizer para as crianças quando os pais são levados pela Polícia Federal? Tem alguma coisa bem errada com os pais. A WikiHow, que é um outro site que talvez você não vá saber o que ele é exatamente, ele ensina a fazer qualquer coisa, desde arroz a instalar uma estante. E ele tem um guia prático de como acabar com o sentimento da culpa. Está aí o print screen que não deixa mentir. A primeira dica que ele traz para mim e para você para acabar com a culpa é: compreenda a culpa. O segundo, não se sinta culpado. O terceiro, reflita, entenda as circunstâncias. O quarto, perdoe-se. O quinto, transforme culpa em gratidão. E para mim o melhor é: diga frases positivas. Tais como: eu sou um ser humano como outro qualquer. Não sou perfeito, eu cometo erros, mas eu sei aprender com eles. E a grande: sou uma pessoa boa, eu mereço perdão pelas minhas ações. Um livro que talvez você tenha sido obrigado a ler ainda no ensino médio, Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley,
Conta a história de uma sociedade que toda vez que tinha um problema, ela apelava por uma droga perfeita chamada soma. Essa droga não tinha efeitos colaterais e tinha o objetivo de manter as pessoas tranquilas, felizes e produtivas. Talvez você não apele para o WikiHow, talvez você não, eu espero, que não apele para uma droga perfeita. E talvez você, assim como eu, use dos métodos mais comuns de lidar com a culpa. Direcionar. Um modo glorificado do foi ele que começou, quando a gente era criança. Talvez você supercompense as situações. Se isso aconteceu, eu nunca mais passei o meu cartão de crédito, não administrei meu dinheiro, eu não vou comprar mais nada esse ano. Talvez você subcompense. Não tem jeito. Deixa quieto, é assim mesmo, não tem problema, depois a gente se entende. Talvez você ignore como muitos. Talvez você compre mais ainda, talvez você faça maratona de série, talvez você coma mais, talvez você viva na academia, porque simplesmente não quer gastar tempo pensando nas coisas que nós fizemos, deixamos de fazer e que deveríamos ter feito de outro jeito. No meio disso tudo, no meio da nossa sociedade bagunçada e dos nossos problemas, é preciso sempre voltar para a Bíblia. Porque é nela que reside a confiança, é porque é nela que reside a sabedoria. E é ela, que só ela, é capaz de nos guiar em meio a problemas. Hoje a gente vai falar de um personagem que você certamente já ouviu e que talvez o seu coração vai dizer em algum momento de novo. A gente vai falar de Davi, o homem segundo o coração de Deus, porque principalmente ele lidou com o desafio da confissão e da culpa. O prólogo da história de hoje, do Salmo que a gente vai ler hoje, está lá em 2 Samuel 12:15, até o 25, não precisa abrir. Eu vou te fazer um resumo rápido no último episódio. O texto começa assim: em um tempo em que os reis iam para a guerra, o rei Davi fica no palácio. Ele, lá no terraço dele, ele olha em volta, percebe uma mulher que ele deseja, manda buscar essa mulher, traz essa mulher para o seu palácio, tem uma noite ali com ela, e aí ele finalmente se liga e pensa: vamos descobrir, eu serei pego. Então ele tem uma ideia genial depois disso. Ele manda chamar o soldado daquela mulher que estava na guerra, que ele não estava. Fala: olha, te dei uma folga, parabéns, você é um excelente soldado. Vá aproveitar a sua folga, fique com a sua família, e depois de amanhã você volte para a guerra. Esse soldado, ele é tão leal, mas tão leal, que ele nem entra em casa. Na manhã seguinte, Davi encontra aquele soldado, ou dizem para ele que o soldado não foi para casa, e pergunta: escuta, você não estava lá, na trincheira, sofrendo, não tinha o que comer, não tinha onde dormir, você volta para casa com a sua família, por que você não foi? E ele responde: como posso eu estar com a minha família enquanto os meus companheiros estão na guerra? Esse homem é tão leal que Davi tem mais uma ideia genial. Muito bem, esse soldado, ele não é uma autoridade última no exército, vou mandar uma carta para que o chefe dele coloque-o na linha de frente. Assim eu resolvo o meu problema. Esse cara é tão leal que ele pega a carta de Davi, a ordem de Davi, ele leva a carta de Davi para o comandante dele. O comandante abre, lê, põe o soldado na linha de frente e ele morre. Ele nem abriu a carta. E deixa eu te dizer, eu quero ser bem específico aqui. Davi resolveu o problema dele. Ele não ia ser descoberto. Ele não ia ser acusado por ninguém. Talvez ele tenha racionalizado em algum momento, afinal de contas, agora essa mulher não era mulher de um plebeu, mas sim do rei. Davi é um homem sem causa, porque ele não ia mais para a guerra do povo dele. Davi era um homem sem agenda, não tinha compromisso. Davi era um homem sem limites. Eu quero, eu posso. Davi se transforma num homem sem princípios. Depois de um tempo, um outro profeta, chamado Natã, vem até Davi, eles conversam de algumas amenidades, e ele começa a contar uma história curiosa. Davi, então, eu estava esses dias e ouvi uma história de um cara que tinha muitas ovelhas e gados. Um cara rico, de grandes posses, não lhe faltava nada. Do outro lado, tinha um homem simples, que tinha uma cordeirinha só. Em dado momento, esse homem rico decide fazer um banquete. E ao invés de pegar do seu gado, ele pega do homem simples. A única cordeirinha que ele tinha. O que você acha que tem que fazer, Davi? E Davi, que é contra a corrupção do outro, se enche de ira e diz, citação literal: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia.
O profeta vira para Davi e fala: pois bem, você é este homem. Davi, então, e por isso que ele é chamado de um homem sábio, não enrola. Vira para aquele profeta e diz: pequei contra o Senhor. Um detalhe aqui é que muitos meses passaram entre a falha de Davi, o assassinato de Davi, o roubo da mulher e o profeta chegar até lá. A criança, inclusive, já tinha nascido. Davi simplesmente lidou com aquilo, ignorou aquilo, carregou em sua consciência os seus atos. Provavelmente ele havia, inclusive, racionalizado, porque agora essa criança era a filha do rei. Porque agora essa mulher morava no palácio. Porque o soldado agora era herói de guerra, tinha morrido em batalha. Davi só tinha esquecido de uma pessoa: Deus. Ele se veste, se comporta, ele reina o povo escolhido de Deus, sem se lembrar de Deus. Ele assume um personagem, um jeito artificial de viver a vida. Mais ou menos quando alguém pergunta para mim e para você: está tudo bem? Não, tudo bem. Davi, ele reina como se ele não tivesse feito nada. Davi, inclusive, provavelmente ia ao templo, sempre. Lidava com a religião dos judeus como se nada tivesse acontecido, sem ter confessado nenhuma vez. Davi, ele assume uma persona. De onde que veio essa mulher, Davi? Trouxe para o meu palácio. Mais ou menos como o jeito artificial que eu e você muitas vezes mostramos em nossas mídias sociais. Que nada mais são que os melhores momentos da nossa vida. Nós nem sempre comemos as comidas que nós tiramos foto. Nós nem sempre estamos nos lugares que a gente tira foto e posta e ganha várias curtidas. É só o resumo da parte boa. A persona que a gente assume lá não é quem a gente é. Com perdão da expressão, é a pinga que a gente toma, mas ninguém vê o tombo que a gente leva. Mas Deus não lida com a nossa persona. Deus não lida com o que a gente mostra para os outros. Deus lida com quem nós somos no nosso íntimo. Deus conhece quem nós somos no domingo à noite, quando não tem nada para fazer além de um vazio no coração, às vezes. Deus conhece o pai que nós temos sido. Deus conhece o marido, o namorado, o esposo, o amigo, o irmão que nós temos sido. E é com essa pessoa, lá no fundo da nossa alma, que a gente não mostra para ninguém, nem para as pessoas que a gente ama, que Deus conhece, lida e trata. Deus envia aquele profeta para que ele olhe para o rei e mostre: eu sei o que você fez. E deixa, inclusive, eu te lembrar. Deus sabe o quão coerente nós temos sido com a nossa fé. Davi, então, ele trata e traça um longo caminho. Ele vai da dor da confissão ao louvor no Salmo 51. Ele vai da culpa ao perdão. Ele vai da tristeza até a alegria. E o que eu quero traçar com você e descobrir, redesenhar, redescobrir, por que não? É de onde Natan deixou Davi e onde Davi encontrou Deus de novo. Abre comigo, por favor, no Salmo 51, se você não trouxe, você pode acompanhar comigo, tá bom? Tem aí, desde o verso 1, a gente vai indo por partes, especificamente até o 5 agora, tá bom? Os destaques são meus, tá bom? Você não vai ter essa letra vermelha na sua Bíblia. Davi, depois de ser confrontado por Natan, ele faz uma oração, ele escreve uma oração, e é exatamente essa: Senhor, tem misericórdia de mim, Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas falhas. Eu mesmo reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, e só contra ti pequei. Fiz o que o Senhor reprova, de modo que é justa a sua sentença, e tem razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu a minha mãe. O salmo começa com um desejo bem simples, sem nenhum rodeio ou explicação. Senhor, eu quero perdão. A gente vê aqui um rei rendido, um rei prostrado, o homem mais forte de um império, clama, se humilha para que Deus o perdoe.
Ele é o rei eleito para cuidar do povo. Ele rouba a mulher de alguém e mata o soldado que defendia o reino dele. É diante dessa culpa, é diante de uma confissão tardia, que Davi escreve o Salmo 51. Ele se sente distante de Deus. É interessante, porque os judeus tinham uma forma específica de se relacionar com Deus. A palavra Yahvé. Esse é um dos primeiros salmos que Davi não chama Deus de Yahvé, nome deles, particular dos judeus. Chama Deus de Senhor. Senhor, me perdoa. Parece que o pecado, a consciência e a não confissão dele faz com que Davi se sinta distante de Deus. Sabe quando você não quer orar? Sabe quando você se sente culpado, cara? Mas Deus, ele não está mais distante de mim e de você, não importa o que nós tenhamos feito. É a nossa dureza de coração, é a nossa demora a confessar, que torna ainda mais difícil reconhecer o erro. Davi, ele não oferece rodeios, desculpas ou explicações. Davi tem um coração rendido. No primeiro verso, ele reconhece que ele é culpado. No segundo, tem misericórdia de mim. Depois ele clama pelo amor de Deus, ele fala da compaixão de Deus, da realidade da transgressão. Ressalta que, de novo, ele precisa de perdão. Ele reconhece que uma ofensa contra alguém é uma ofensa contra Deus. E ele termina dizendo, Senhor, eu sou pecador, inclusive, desde que eu nasci. E aí Davi trabalha com 3 palavras que a gente tem noção, mas nem sempre sabe explicar ou entender. Justiça, misericórdia e graça. Justiça, e é o que Davi pede quando ele começa, porque o Senhor é um justo juiz, é receber o que a gente merece. E perceba que Davi, ele começa o salmo dizendo, Senhor, o Senhor é justo, que a sua justiça seja feita. Mas, sobretudo, clamar por justiça, reconhecer que eu mereço punição. O que é fazer justiça para alguém culpado, se não dar-lhe uma sentença? Davi é humilde o suficiente de se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, faz justiça. Deixa eu te dizer, se você virar agora para Deus e dizer, Senhor, faz justiça comigo, avise a pessoa do lado. Porque você vai receber exatamente o que a gente merece. Pedir justiça de Deus é reconhecer que Ele é justo e que a justiça dele é perfeita e que Ele pode fazer o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, porque Ele pode e porque Ele é justo e porque Ele é bom. Justiça é receber o que eu mereço. Misericórdia, que é o que Ele fala depois, é não receber o que eu mereço. Senhor, eu sei que o Senhor é justo, faz a sua justiça. Mas, por favor, eu sei que o Senhor também é misericordioso, Senhor, me poupa. Me perdoa e não me dá o que eu mereço. E você vai se lembrar daqueles versos da caixinha de promessa. A misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lamentações 3, 22 e 23. Mas Deus não para aí. Ele não só não nos pune como a gente merece, como Ele não dá o que a gente merece, Ele vai além. Ele é gracioso. Ele dá aquilo que a gente não merece. Ele não dá o que a gente merece, justiça. Desculpa, até eu. Receber o que eu mereço é Deus fazer a justiça dele. Deus não me dá o que eu mereço, eu receber a misericórdia dele. Deus me dá aquilo que eu não mereço, é graça. Deixa eu te lembrar Romanos 5,8, porque Deus provou o seu amor por nós, quando Cristo Jesus morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Ele não morreu por gente boa. Ele não morreu por gente perfeita. Ele não morreu por gente paciente. Ele não morreu por gente sábia. Ele morreu por pecadores. Ele morreu por gente culpada. Só os culpados são perdoados. Porque reconhecem que eu mereço a justiça de Deus, que não tem nada de bom em mim, que eu preciso do perdão dele. Senhor, me poupa daquilo que eu tenho feito, tem misericórdia de mim. Mas Deus, Ele vai além. Ele me dá mais do que eu mereço. Ele me dá o que eu não mereço, vida e vida eterna. Davi, ele reconhece que ele é um homem de transgressões, que nada mais é atentar contra as coisas boas, a lei e os princípios santos. Quando a gente entende que uma falha contra uma pessoa também é uma falha contra Deus, a gente para de tratar os pecados, as nossas falhas, de forma leviana. Ele diz,
Senhor, eu sei que eu sou ruim. Eu sei que eu sou imperfeito. Eu sei que eu falho. Inclusive, Senhor, eu falei ali atrás. Tem misericórdia de mim. Davi percebe que conhecer a Deus não quer dizer que Deus aprova cada decisão que eu e você fazemos. Não é porque eu entendi e eu acho que eu tenho razão, ou entendo que eu tenho razão conscientemente, de certeza, que Deus também está comigo no mesmo barco. Não é porque eu me convenci ou fui convencido que aquilo é certo. Quando Davi decide tomar a mulher de um soldado, trazê-la para o palácio, trazer o soldado maquinando para que ele fosse encoberto na sua falha, não dando certo o plano A, ele parte para o plano B, muito mais radical, vão matar esse cara. Ele morre. Davi tem certeza que o que ele está fazendo vai resolver o problema. Davi nem por um segundo repensa. Inclusive, ele leva a cabo a sua decisão, a sua opinião. Ele assassina o soldado para que ele não seja descoberto, e na cabeça dele parecia uma ideia boa. Deixa eu te dar, e você que estava sábado à noite, me perdoe aqui a cópia rápida. 3 sintomas de um coração desequilibrado, de alguém que sempre pensa ter razão e dificilmente caminha para o perdão. Uma visão míope, que sempre pensa ter razão. Deixa eu te provar como a gente sempre acha que tem razão nas coisas. Você tem uma discussão com uma pessoa sobre algum assunto e você deseja convencê-la, você está de um lado, a pessoa está de outro, ou estão todos do mesmo lado, mas tem uma opinião específica. Você debate, conversa, tenta convencer, dá os seus melhores argumentos. Não consegue. Invariavelmente, acaba essa discussão, você está sozinho, o que você faz na sua cabeça? Se eu tivesse falado isso, a pessoa falaria isso. Mas aí eu falava isso e aí, checkmate. Pergunta. A nossa razão é tão boa assim de ganhar todos os debates mentais? Ou é só porque não tinha outra pessoa naquela hora que você estava debatendo com você mesmo? Será que a gente é tão centro e senhor da razão que se a gente realmente tivesse falado aquilo que não falou, realmente ganharia o debate? Ou é porque a gente sempre acha que tem razão? Porque a gente sempre acha que tem os melhores argumentos. É essa convicção de sempre achar que tem razão que nos leva a racionalizar quando a gente falha. É pensar que a gente sempre tem conhecimento das coisas, é que a gente caminha por um lado que é um absurdo se fosse parar e pensar, mas a gente vai até o final. Outro sintoma é quando a gente sempre tem soluções para todos os problemas. Davi ele tem solução para o problema dele. Sai o soldado, manda ele para casa. Não deu certo. Manda ele para a guerra, ele morre. Quando eu e você sempre temos soluções para todos os problemas de todo mundo, tem alguma coisa errada com o nosso coração. Porque a gente não conhece todas as coisas. Porque, principalmente, a gente não tem toda a razão. Alguém já falou que existem 2 tipos de pessoa. Os que ouvem para entender e os que ouvem para responder. Sabe quando a pessoa mal terminou de falar, você já engatou na resposta? Você não está ouvindo. Sempre tem uma justificativa. Sempre tem uma explicação para o que a gente faz. Davi certamente encontrou consolo e paz no seu coração com a sua decisão. Porque se ele tivesse alguma dúvida, ele não teria feito. Porque se ele tivesse sofrido o suficiente, ele teria ido até Natan e dito: errei. Você nem sabe o que eu fiz. Mas é Natan que vem até ele para mostrá-lo do seu erro e da sua falha. A gente, por vezes, quando falha, a gente diz: cara, mas é porque você não entende a minha situação, é porque você... Cara, eu sou assim mesmo, eu estava muito irritado e eu falei isso mesmo. Mas as situações nada mais são que o chacoalhar de um copo. A situação tira o que estava lá dentro. Não produz algo novo. As situações ruins, as situações desequilibradas, as surpresas revelam o que mora no nosso coração, que é o que Davi percebe no final do versículo dele. Eu não roubei a mulher, eu não matei o soldado, porque eu fiz aquilo, é porque eu sou aquilo, porque eu sou ruim. Não é o fato de ter roubado que me fez ladrão, é porque eu sou ladrão que eu roubei. Eu não sou assassino porque eu matei porque eu sou assassino, porque em mim mora o mal. O que Davi reconhece, sobretudo, é que ele não é bom. Davi ele pede aqui
apaga as minhas transgressões. Senhor, eu sei que eu sou pecador do que eu nasci, mas especificamente aqui, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. O que Davi está pedindo aqui é um milagre. Porque Deus tinha notado o que ele tinha feito. Deus tinha percebido, Deus viu ele fazendo aquilo, ele queria que Deus esquecesse. Que Deus não levasse em consideração. Ele literalmente queria que na folha corrida de Davi apagasse todos os feitos dele. Ele queria que isso sumisse da vida dele. O que Davi pede é um milagre. E ele recebe esse milagre. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele, Cristo, removeu, pregando-a na cruz. O que Davi, mesmo sem saber e ter muita noção de que haveria alguém chamado Jesus Cristo que morreria numa cruz, o que ele pede é livramento. Deus é tão bom que ele não só não nos dá o que a gente merece, como ele cancela o que a gente fez, quando a gente entende quem Cristo foi, é e o que ele fez por nós. Davi diz, apaga as minhas transgressões, risca. Ele removeu, pregando-a na cruz. A justiça foi feita. A justiça em Davi foi feita, mas não nele, em Jesus. Por causa de Cristo, a gente recebe a graça, aquilo que a gente não merece, a remoção dos nossos pecados, o apagar das nossas falhas, um novo começo. E você há de me dizer, mas a oração de Davi é muito clara, muito complexa, muito lógica, eu não sei se eu consigo orar assim. Bom, primeiro a gente tem um alvo, então. A gente tem pelo menos um modelo de conceito de como orar quando a gente está errado, quando a gente demora a confessar. Mas como que eu sei se eu estou arrependido mesmo? Como que eu devo me aproximar de Deus? Eu tenho um exemplo, e eu não quero que você ria dele até eu terminar. Por favor. A gente, como país, passou um trauma bem recente. Então, o trauma é muito forte. A gente também é muita coisa, da Alemanha de 7-1. Mas, calma, não ri ainda. O Neymar não ia jogar, isso já deu um baque na nossa confiança. Mas, ainda tem o pessoal, tem o William. De repente, o Fred resolve correr. A gente tem 2 laterais bons, ainda dá. Não tem o Neymar, mas tem o resto. Mano, tem o Filipão. O Filipão ganhou sozinho aquela Copa. 1-0. Não dá, 1-0. Até o final do primeiro tempo, empata, no segundo faz 2-1. 2-0. 1 no final do primeiro tempo. 1 no começo do segundo tempo. 1 aos 25. Empata. E aos 48, heróico, filme. Filipão carregado nos braços. 3-2. 3-0. O goleiro é bom, pênaltis ainda dá. 4-0. Senhor, faz tempo que eu não oro, eu nunca te pedi nada. 5, 6, 7. Sabe aquela sensação de não dá? De não tem jeito? De total e completa entrega? De desligar a TV? O que aconteceu? Detalhe, eu estava no acampamento e tinha 200 pessoas vendo o jogo. Quando acabou, não estou brincando, tinha eu e mais 2. Porque a gente queria ver até onde ia o massacre. Mas essa sensação de não dá, não tem como, não tem jeito, não tem nada que eu possa fazer que me faça bom, não tem nada que me aproxime de Deus, não tem bondade no meu coração, não tem doação que eu possa dar. É isso. Chegar até Deus humildemente é chegar desarmado. Senhor, não tem nada de bom em mim. Senhor, não tem como eu virar esse jogo. Senhor, o que eu preciso é perdão. E o que eu quero do Senhor é perdão. E eu confesso os meus erros. Relacionar-se com Deus é, sobretudo, perceber a nossa limitação. Pedir perdão é, sobretudo, não dar explicações. Deixa eu continuar. E Davi continua, ali depois no verso 6, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me
e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e que os ossos que você esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga, Senhor, as minhas transgressões, a minha iniquidade. Senhor, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da sua presença, e nem retires de mim o teu santo Espírito. Só os perdoados são renovados. Se o salmista começa rendido, Senhor, me perdoe, eu não sou ninguém, eu sou pecador. Ele termina dizendo, cria em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Senhor, recupera a alegria no meu coração. Depois de um pedido de perdão, Davi pede por descanso. E aí tem um detalhe, ele fala, Senhor, purifica-me com isopo. Isopo era uma plantinha que os judeus usavam nos rituais para purificar, se purificar. E é interessante que depois ele fala, Senhor, me ajuda com os ossos que o Senhor esmagou. Os ossos para os judeus era uma forma de dizer quem eu sou, o todo que eu sou. Ele entende, ele percebe que a falha dele não era só um deslize, mas tinha contaminado quem ele era por completo. Ele sofria, ou ele passou a sofrer uma vez que foi confrontado. Isso me faz perceber e pensar o quanto de energia a gente gasta justificando as nossas falhas. Quanto de tempo a gente gasta colocando a culpa nos outros. O quanto de criatividade a gente tem que usar para explicar por que aconteceu aquilo desse jeito, porque eu respondi assim. O que o Salmo 51 ensina para mim e para você é que não importa a explicação que você dê, que eu dê, se eu falhei. O que emperra o nosso desenvolvimento. O que emperra o nosso aprendizado. E que perpetua maus hábitos. É que a gente não faz algo simples. Admitir o erro. Quando a gente ora, a gente é lembrado quão grande e poderoso é Deus. Quando a gente está na presença dEle, nós estamos em todos os momentos, é verdade. Mas quando a gente dedica aquele momento a Ele, a gente é obrigado a lembrar que a gente está pedindo ajuda para alguém muito maior, muito sábio, e que só Ele tem as soluções. Quando a gente ora, a gente é levado a confessar os pecados mais ocultos, aquele que ninguém mais sabe. Mas Deus sabia porque Ele estava lá, porque Ele lida com quem a gente é. Quando a gente ora, Deus ilumina as frestas mais escuras do nosso ser. Quando a gente ora, a gente é convidado a falar os nossos anseios e preocupações. Muito da nossa insônia, muitos dos nossos mares de e se, mas se acontecer isso, vem do fato que a gente não coloca diante de Deus as nossas preocupações. Muito porque a gente acorda do nada, muito porque a gente não dorme. É porque a gente confia em nós mesmos para resolver as coisas. Quando a gente tem alguém muito maior e muito mais sábio que está ali para nos ajudar. E quando a gente ora, a gente é transformado pelo amor de Deus. O que Davi passa nesse salmo é tudo isso ao mesmo tempo em vários versículos. Ele percebe quem ele é, ele lembra quem Deus é, ele confessa o que ele fez. E ele vai muito além. Ele vai muito além de só da falha dele. Ele reconhece, Senhor, eu sou ruim, mas inclusive desde que eu nasci. Ele vai além, Senhor, renove em mim uma vida estável, um espírito humilde. Me ensina, Senhor. E aí é impossível não lembrar de Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu, Cristo, vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Davi passa, sobretudo, nesse processo de arrependimento, ele não cai nesses 5 erros que eu e você cometemos. Davi, ele não fica triste, ele não tenta manipular com Deus. Senhor, eu estou pedindo perdão, me perdoa por isso, Senhor. Mas, Senhor, inclusive, me ajuda Senhor, o Senhor sabe que eu tenho me esforçado muito para o seu reino. O Senhor sabe que eu vou em domingo à noite, mesmo quando está chovendo, Senhor. Você sabe que eu não... Senhor, me perdoa por isso. Ele não tem um pedido de perdão pagão, de tentar manipular com Deus e trocar o que ele tem feito pelo que ele fez. Ele não só confessa, ele não só reconhece o erro,
que está mais triste por ser pego do que outra coisa. Davi está triste porque ele reconhece que errou. Davi ele não desvia a culpa. Ele não diz, mas quem mandou aquela mulher estar passando na janela, Senhor? A carne é fraca. Ele só diz, eu falhei. Ele não minimiza. Senhor, eu falhei. Senhor, foi só uma vez. Ele não cria desculpa. Ele não diz o outro, foi ele que começou, eu sou assim, eu fui criado assim. Senhor, o Senhor sabe que é difícil para mim. Davi ele tem um arrependimento genuíno. Ele não explica, ele confessa. Depois disso, já nos últimos versos, ele pede, Senhor, desenvolve a alegria da sua salvação, me sustenta como espírito pronto a obedecer. Então, eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, aos outros que falharam e falham também, para que os pecadores, assim como eu, se voltem para ti. Livra-me da culpa de crimes de sangue, ó Deus, da minha alma, da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Senhor, dá as palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. O Senhor não te deleitas, não se alegra em sacrifícios, e nem se agrada em holocaustos. Senão, eu traria. Os sacrifícios que agradam ao Senhor são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Esse o Senhor não desprezará. Se o salmo começa com alguém triste, termina com alguém feliz. E é especialmente significativo o que Davi diz aqui de Senhor, restaura a alegria da sua salvação. Porque Davi ele não tinha o conhecimento todo da salvação em Cristo. Davi ele confiava em Deus. O que Davi está pedindo como alegria, restaura a alegria, o Davi está pedindo a alegria de viver. Ele está pedindo uma vida boa de novo. Uma vida cheia de alegria, abençoada. Ele está pedindo por alegria espiritual. Davi ele não sabia exatamente como seria o futuro, mas ele confiava em Deus e sabia que só Deus poderia restaurar a alegria de viver nele. O que Davi pede para Deus, sobretudo, é uma vida boa. Senhor, me dá uma vida mansa de novo. Senhor, acalma o meu coração. Se no Novo Testamento a gente é informado que há festa no céu quando o pecador se arrepende, por que não festa no coração do pecador que percebe que deve se arrepender? O que Davi passa é, estou livre, eu já não sou mais culpado, eu já me arrependi, Deus já tomou sobre ele as minhas falhas. É mais ou menos assim, Senhor, perdoa meu pecado, pedi perdão genuinamente, eu sei que eu falhei, Senhor. No outro dia, eu errei de novo, Senhor, perdoa meu pecado, eu sei que eu falhei, de novo, Senhor. De novo? Eu já te perdoei ontem. O que Davi percebe é que Deus ele é pronto para acolher e abraçar um coração quebrantado e contrito. E ele percebe que Deus nunca rejeita aqueles que são humildes de espírito. Sobretudo, o que Davi percebe são alguns efeitos da graça, receber o que a gente não merece. A graça purifica. A graça traz alegria. A graça apaga a iniquidade. A graça cria um espírito contrito. A graça cria um coração feliz. A graça restaura a comunhão com Deus. A graça sustenta o espírito. E a graça ensina outros a ensinarem. O que Davi, sobretudo, restaura no seu coração é que ele volta a levar Deus a sério. Porque em algum momento ele tinha parado. O temor do Senhor, aquele versículo que eu e você decoramos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que significa temor? Medo, respeito, consideração, obediência, adoração. Resuma tudo nisso. Levar Deus a sério. Levar Deus a sério é o princípio da sabedoria. Porque se Davi tivesse levado Deus a sério quando ele teve a grande ideia de matar um soldado, para encobrir suas próprias falhas, ele não teria matado. Se Davi levasse Deus a sério quando viu aquela mulher e a desejou, ele não teria trazido para o palácio. Se Davi levasse Deus a sério, ele tinha pedido perdão quando falhou. Se Davi levasse Deus a sério, quando Natan contou a história da ovelhinha, antes dele terminar, ele falaria, falei. Ele não teria dito, tem que matar esse cara, ele tem que pagar 4 vezes o que ele fez. Só os renovados são transformados.
quando a gente percebe quem Deus é, quando a gente lembra da grandeza dele, quando a gente volta a levar Deus a sério, é que nós somos transformados. No finalzinho do verso ele diz que Deus não rejeita o espírito quebrantado e o coração contrito. Em Isaías tem um verso muito interessante sobre isso. Porque assim diz o alto e sublime, aquele que habita na eternidade, ou seja, Deus, e cujo nome é santo. No lugar santo eu, Deus, habito, como também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar, devolver a vida e a alegria, o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Não são os perfeitos que estão ao lado de Deus, não são os bons, não são os que se consideram e sempre têm razão, são os falhos, os humildes que pedem perdão, os imperfeitos, porque ele não veio para os sãos, mas para os doentes da alma. Os que habitam com Deus no alto monte, na eternidade, são os que têm o coração contrito. Aqueles que sofrem. O mais belo salmo, talvez, surge no momento mais sombrio da vida de Davi, quando ele percebe que ele é um assassino. O modelo de confissão na Bíblia, um dos modelos de confissão na Bíblia, aparece quando Davi acabou de matar um soldado do exército dele por um capricho. Porque ele não queria ser pego, porque ele não queria sair na Joyce Pascovitch. Tem um hino antigo, você talvez há de lembrar, se você não conhece não tem problema, mas ele diz assim: preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados desse mundo não podem me abalar, pois ele é meu abrigo quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado dos cuidados terreais, irritado e abatido ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que ele fala trazem paz ao coração. Se eu confesso os meus temores, toda a minha imperfeição, ele escuta com paciência essa triste confissão. Não é essa a oração de Davi? Uma triste confissão de alguém que reconheceu que não é perfeito? Deus, ele quer ouvir as nossas imperfeições. Deus, ele não quer orações decoradas. Ele não quer: o Senhor abençoe o alimento, perdoa meus pecados, amém. Ele quer um coração rendido, de que percebe que não tem nada de bom, de um aproximar humilde de Deus. Falei, me perdoa. Agostinho, um dos pais da igreja, diz assim: enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Enquanto eu não perceber que eu sou ruim, enquanto eu não perceber que eu sou falho, enquanto eu não perceber que eu não sou perfeito, eu não vou valorizar a graça, ou seja, aquilo que eu não merecia e recebi por Deus. Eu sou obrigado a te fazer 2 perguntas, diretamente da vida de Davi e do salmo que ele escreve. Deus faz parte da sua vida? Ele é alguém que eu lembro? Ele é alguém que eu me dirijo nas minhas dificuldades? O que eu e você temos feito? Fugido, racionalizado ou se rendido? A gente ignora o que a gente fez até que alguém diga o que a gente fez. A gente explica o que a gente fez e dá os motivos. Ou a gente se aproxima dele? Desculpa. Se você não lembrar de nada do que eu falei, eu gostaria de dizer que não tem problema, mas assim, lembre-se só disso. Nunca é tarde demais para a graça de Deus. Não importa o que você tem feito. Não importa onde você tem ido. Não importa o que você tem pensado. Deus, ele nos recebe como a gente está e quer nos transformar em quem ele deseja que nós sejamos. Não importa como você chegou aqui essa noite. Não importa como tem sido o seu relacionamento com ele. Não importa nem se não há um relacionamento com ele. O que importa é se aproximar dele, reconhecer quem nós somos e caminhar diante disso. E permitir-se ser transformado pela graça dele. Receber o que a gente não merece,
para se tornar em quem a gente nunca seria sozinho. Vamos orar e a gente celebra a ceia. Você que é da banda pode subir. Você que vai nos ajudar, por favor, me ajude.